Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? De antemão, quero pedir desculpas por não estar aparecendo neste vídeo, mas assim que eu terminei os slides, eu não consegui ligar minha webcam para que então vocês me vissem, mas eu tenho certeza que isso não vai afetar no aprendizado de vocês, tá bom? Então, nessas 2 semanas que vem aí pela frente, nós vamos falar sobre a proporcionalidade entre grandezas, né? É bem certo de que vocês já ouviram falar nessa palavra, proporcionalidade, assim como grandeza. Mas vamos falar de novo o conceito. O que são grandezas proporcionais, né? Antes de tudo, o que é uma grandeza? Grandeza é qualquer coisa que pode ser contada, que pode ser medida, né? E aí nós temos vários, diversos exemplos que podemos chamar de grandeza, como tempo, velocidade, comprimento, preço, idade, temperatura, altura, peso, infinitas possibilidades aí de grandezas, tá certo? Capacidade, volume. E o que acontece? Quando a gente fala que duas grandezas são ditas proporcionais, é porque existe ali uma razão, ou seja, a gente vai ter ali uma fração, né, que vai representar uma grandeza e outra que vai representar outra grandeza ou a mistura delas. Mas o que é uma proporção? É quando você iguala, quando você encontra duas razões que possuem o mesmo valor. Ou seja, na hora que você divide o seu numerador pelo seu denominador, o resultado tem que ser o mesmo. É isso que torna algo proporcional. As pessoas confundem muito proporcionalidade com algo crescente ou decrescente. Né? Tudo que é crescente significa que cresce junto ou diminui junto. Agora, proporcionalidade, existe também um crescimento, existe também um decrescimento, porém, em uma proporção, ou seja, numa multiplicação constante ou em uma divisão constante. Então, por exemplo, um automóvel move-se a 60 quilômetros por hora e, em determinado período de tempo, consegue percorrer 240 quilômetros. Se esse automóvel estiver a 120 quilômetros por hora, ele conseguirá percorrer 480 quilômetros no mesmo período de tempo. O que acontece aí, né? A gente tem uma proporção. Por quê? Se a gente parar para observar, nós podemos pegar as duas situações. A situação onde o automóvel está a 60 quilômetros por hora e consegue percorrer 240, ou seja, a gente vai fazer aí uma razão entre duas grandezas, a grandeza velocidade e a grandeza distância. E aí, tanto faz se você coloca uma em cima ou outra embaixo, tá certo? Mas vamos seguir uma linha de raciocínio nesse primeiro momento, onde a de cima é o nosso primeiro valor aqui, que é o de velocidade, e embaixo o nosso de distância. Escolhida essa posição, onde a velocidade está no numerador e a distância está no nosso denominador, nós iremos fazer a mesma análise para a segunda situação, que é quando o automóvel está a 120 quilômetros. Então, como o automóvel está a 120 km por hora e a nossa velocidade ela vai se manter no nosso numerador. Isso porque eu aqui neste momento optei por seguir essa lógica, colocar a velocidade em cima e a nossa distância embaixo. Se a gente troca uma, a gente precisa trocar outra, a depender do tipo de grandeza que a gente tem e de relação de proporção. Ou manter da forma como tá certo? E o que acontece com a proporção? Então, a gente já tem as duas razões. A proporção acontece quando você percebe que o resultado dessas duas frases, dessas duas razões, dessas duas frações, é o mesmo, tá certo? Observe que ambas as razões têm como resultado o número 0,25. Ou seja, se eu pegar o 60 e dividir por 240, ou se eu pegar o 120 e dividir por 480, a razão vai dar a mesma. Então, existe aí uma proporção, tá certo? Então, para ter proporção, as razões têm que ter os mesmos valores. E aí, a gente vem para as classificações dessas relações de proporcionalidade. Existem grandezas que são classificadas como diretamente proporcionais e grandezas que são classificadas como inversamente proporcionais. Apesar de ser um conteúdo aparentemente tranquilo para muitos, a gente vai aprofundar bastante aqui, praticar bastante,
principalmente para sentir a diferença entre esses dois tipos de grandeza. Vamos iniciar pela mais fácil de todas, pelo menos é assim vista e considerada por muitos alunos, que são as grandezas diretamente proporcionais. O que elas nos dizem, né? São todas aquelas grandezas que provocam, no caso aí você tem uma variação, tanto em uma grandeza quanto na outra, porém são proporções, são variações proporcionais. Elas variam numa mesma razão, numa mesma lógica, no mesmo cálculo. Então, o que acontece? Se uma dobra, a outra razão, a outra grandeza também tem que dobrar. Se uma triplica, a outra também tem que triplicar. Se uma quadruplica, a outra também tem que quadruplicar. Então, existe aí uma mesma proporção. Se eu multipliquei por 15, uma grandeza, a outra também tem que multiplicar por 15. Ou seja, a variação tem que ser a mesma. No sentido de variação na hora de multiplicar. Se eu o dobro, o triplo, o quádruplo, o quinto, e por aí vai. Então, o que acontece? Se uma dobra, a outra dobra. Se uma triplica, a outra triplica. Ou seja, se uma aumenta, a outra também acaba aumentando. E só que elas duas aumentam na mesma proporção. Então, toma muito cuidado com essa palavra proporção, porque a gente pode ter duas grandezas que aumentem, mas que não necessariamente sejam proporcionais. Vamos dizer que o meu peso, ele aumente todo dia 500 gramas. Um exemplo, tá? Todo dia o meu peso aumenta, meu peso aumente 500 gramas. Então, ou, por exemplo, melhor ainda, vamos dizer que uma criança, ela cresce sempre o dobro dos centímetros, o dobro dos milímetros dela. Já a mãe dela cresce o triplo. Percebam que as duas cresceram. Todas as duas grandezas aí cresceram, porém, elas não cresceram de forma proporcional, porque apesar das duas aumentarem, elas aumentaram em razões diferentes. Uma dobrou e a outra triplicou. Então, para ser proporcional, não basta apenas aumentar, tem que aumentar na mesma proporção, no mesmo valor multiplicado. Mas também precisamos pensar que nem sempre o assunto é aumento. O assunto também pode ser uma redução, tá? Uma grandeza, ela pode ser dividida, né, em duas partes e uma outra também, tá certo? Então, vai haver uma diminuição de ambas, porém, na mesma proporção. Como eu falei, se uma diminuir a metade, a outra também tem que diminuir a metade. Eu não posso diminuir uma pela metade e a outra um terço, tá certo? Vou ter que ter a mesma proporção. Se 3 cadernos custam R$ 8, o preço de 6 cadernos custará 16. Ou seja, o que a gente já pode observar aí? A gente dobra o número de cadernos, o valor também dobra. Então, ambas as grandezas tiveram que um aumento, e um aumento proporcional, porque ambas dobraram, tá? Para percorrer 300 quilômetros num carro, gastou 30 litros de combustível. Nas mesmas condições, quantos quilômetros o carro percorrerá com 60 litros? E com 120 litros? Então, observa aí que também vai existir uma proporção. Porque quanto mais percurso, né, quanto mais longe o meu percurso for, maior vai ser o gasto de combustível. Não é à toa que se você viajar de uma cidade para um povoado da mesma cidade, você vai gastar uma quantidade de litros. Mas se você viajar de um estado para o outro, pode ser que você gaste mais, pode ser que você gaste menos, depende muito da distância, né? Vamos pegar aqui um exemplo bem real. Se a gente viaja daqui de Irecê para João Dourado, existe ali uma quilometragem, existe um gasto de gasolina. Mas se você for do mesmo ponto de Irecê até Morro do Chapéu, o gasto é muito maior, já que a distância também é maior, tá certo? Então, vai haver aí uma proporção, tá bom? Então, a proporção ela pode ser aumentada ou diminuída. Aí vamos falar desse assunto também que muitos queridos aqui amam, que é a regra de 3. A regra de 3, ela sempre está ligada à proporcionalidade. Se existe proporcionalidade, existe regra de 3. Mas o cuidado que a gente tem que ter é como aplicar a regra de 3 quando a grandeza é diretamente ou inversamente proporcional. No caso aqui dessas grandezas diretamente proporcionais, ela fica muito mais prática da gente fazer, porque a gente vai ter a proporção, ou seja, a igualdade entre as duas razões, e vamos fazer simplesmente uma regrinha de 3, um cruz-credo, tá? Que é a multiplicação cruzada, multiplicar o numerador de uma fração com o denominador da outra e vice-versa.
Vamos pegar um exemplo. Um automóvel está movendo-se a uma velocidade de 60 quilômetros por hora e percorre 240 quilômetros em determinado período de tempo. Quantos quilômetros percorrerá a uma velocidade de 90 quilômetros por hora? Então, nós temos aí duas velocidades e nós queremos saber a distância para essa segunda velocidade, né? Então, qual é a solução? Perceba que se a gente aumenta a velocidade, a gente também aumenta aí a distância percorrida pelo automóvel. Portanto, as grandezas são o quê? Diretamente proporcionais. Então, para a gente conseguir resolver essa situação, esse enunciado, a gente vai criar uma proporção e aplicar essa propriedade fundamental. A propriedade fundamental que eu falei do pluscredo, né? Ou uma equação cruzada, onde a gente faz 60 vezes x e 90 vezes 240. Faz o pluscredo aí para achar o nosso valor de x. Então, em uma velocidade de 90 km por hora, né, a gente vai estar aí percorrendo 360 quilômetros. Tá ok? Bom, na próxima aula nós vamos ver grandezas inversamente proporcionais, que mudam um bocadinho de coisa, principalmente na regra de 13, que é onde você tem que ter o maior cuidado. Tá certo? Um beijo e até a próxima aula.